Amém, amém e amém. Êxodo 3, encontraram? Êxodo 3, capítulo 3, versículo 10 e 11. Eu quero ver se eu tenho outra versão aqui. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vou ler outra versão aqui, que diz assim: vá, pois agora, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Vamos lá para Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes ao teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Vamos nessa versão aqui. Fixa nesse versículo. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo, não consigo falar bem. Olha só, podeis assentar. Eu quero que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. Amém? Nessa época em que Deus ele falou essas palavras a Moisés, em Êxodo 3 e 4, Moisés ele estava no deserto de Midian. Ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, né? E o que havia acontecido? Havia acontecido muitas coisas antes. Moisés, ele havia fugido do Egito cerca de 40 anos antes. E ele cresceu como um filho adotivo ali da filha de Faraó. Mas ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele matou o egípcio. E depois ele tentou ali esconder o corpo. E quando isso tudo foi descoberto, o Faraó ele procurou matá-lo. E Moisés ele fugiu. E isso nós vemos lá em Êxodo 2,15. Então ele se estabeleceu lá em Midian. E ele se estabeleceu lá ele ajudou as filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Casou-se com Zípora e tornou-se pastor. Ele viveu ali por décadas como um homem comum. Pense, homem comum. Deus ele chama pessoas comuns. Ele estava ali como um homem comum, cuidando de ovelhas, longe do Egito, longe do povo ali de Israel. E o chamado ele aconteceu ali no Monte Horebe. Enquanto ele pastoreava ali, Moisés ele viu uma sarça ardente. Aleluia! E Deus o chamou para libertar Israel da escravidão. E nós vemos isso lá em Êxodo 3. E nesse momento, Moisés ele já tinha cerca de 80 anos. Né? Nos dias de hoje já tem uma certa idade. Portanto, quando Deus ele disse: vem agora e eu te enviarei a Faraó, em Êxodo 3:10. Moisés, ele não era mais aquele príncipe que estava ali, né, tendo de tudo. Ele era outra pessoa. Ele era agora um pastor de ovelhas, um homem comum.
E por isso ele respondeu: quem sou eu para ir a Faraó? Porque Faraó, que é um homem, né? Ali temido, ele era temido, falava de Faraó. Como que ele fugiu, como que ele ia voltar? E ele disse assim: eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e de língua. E Deus, ele chamou Moisés ali, um homem que há 40 anos ele estava esquecido no deserto. Moisés ele ficou 40 anos esquecido no deserto. E Deus ali ele dá uma ordem clara: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Aleluia! Não há espaço aqui para dúvida no comando de Deus. Glória não tem, a Deus, quando nós lemos esse texto, não ficamos em dúvida o que Deus queria. Mas a reação de Moisés, ela é imediata. Ele diz: então Moisés, ele disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele não teme apenas Faraó. Se a gente olhar e ver quem ele teme, é a si mesmo. Ele olha para as suas falhas, ele olha para as limitações, para o passado, e ele pensa: eu não consigo, eu sou incapaz, eu não consigo nem falar direito, eu sou um homem eloquente. Olha só. E a pergunta ecoa para nós hoje. Se a gente for pensar, se Jesus tivesse nos chamado agora, o que nos pararia hoje? O que nos pararia hoje? Será que são os medos? Quais medos? Medos de aceitação? As nossas próprias limitações? A voz do interior que diz: eu não tenho o que é preciso, eu não sou capaz. E é muito interessante, porque ele não era capaz quando ele foi chamado. Moisés, ele estava ali no palácio, e ele saiu, e ele se tornou o quê? Ele se tornou um homem comum. Ele não era comum, ele se tornou, sinal que ele já era instruído, porque com certeza ele teve toda uma escolaridade diferente. Aleluia. Então ele teve ali uma instrução, e depois ele foi o quê? Escondido. Olha só o que Deus Glória faz. a Deus, aleluia. Então, o que nos faria agir como Moisés? A visão aqui, muitas vezes, que nós temos de nós mesmos é muito limitada. Moisés, ele questiona: quem sou eu? Ele esquece que não se trata de quem ele é, mas de quem o envia. Aleluia! Eu falo, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Aleluia! E quando ele nos envia, ele faz, ele abre o caminho, como ele abriu. Glória, 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 então, glória a Deus. Será sobre nós, quando nós entendermos que o ministério do Senhor não é sobre nós, é sobre Ele. Senhor. Tudo se transforma. Glória, Tudo glória, se glória, transforma. glória a Deus. E Êxodo 3:12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Aleluia. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Deus dá o quê? Instrução. Para quem Deus envia, Ele dá instrução. Olha só, é o que Ele faz. Muitos não avançam porque ficam olhando para si. Olha, mas Deus, Ele nunca disse: vá porque você é forte. Nunca. Nós não vemos isso na palavra do Senhor. Vá porque você pode. Não. Deus, Ele fala: vá porque eu estarei contigo. Estarei contigo. Olha só. Então, se realmente é o Senhor que está conosco, aleluia, não precisamos temer.
Porque se é Ele que nos chamou, Aleluia. não precisamos temer. E o medo, muitas vezes, param pessoas do seu chamado. Moisés, ele insiste aqui em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele acredita que suas falhas o desqualificam. Ele realmente, ele se vê como inadequado para aquela missão, porque ele deve orar: meu Deus, eu? Não, Deus vai escolher. Se ele pudesse ver o que Deus queria fazer, ele fala: eu? Não, Deus vai escolher um homem forte, capaz. É assim que a gente vê, porque a gente, né, quem tem uma visão real de si, quem não tem algum distúrbio, né? Quem tem uma visão real, ela nunca se acha capaz, nunca, porque a gente pode estudar, a gente pode, olha, não importa o que possamos fazer, mas quando nós entendemos que é sobre o Senhor, Aleluia. nada que nós estudamos é mais importante do que temer a Ele, estar diante da vontade dEle. Aleluia. Porque se a gente não é chamado, irmãos, é muito perigoso. É muito perigoso fazer a obra do Senhor quando não somos chamados para uma certa função. Então Deus, ele escolhe, nós vemos aqui na Bíblia que ele escolhe os improváveis, mas ele mostra que é sobre ele, Aleluia. E só uma pessoa verdadeiramente humilde entende como o reino funciona. Glória a Deus. Porque muitas pessoas querem pregar, cantar para ter status. Muitas pessoas querem estar na casa do Senhor. Eu sempre ouço, né? Às vezes, enquanto a gente ouve que aquele fulano não deu certo em lugar nenhum, foi ser pastor. Fulano, foi lá para a igreja, virou pastor. Mas não. E porque infelizmente há pessoas usando o altar para se engrandecer, pessoas usando o altar para falar não do Senhor que ele está sendo instruído. Então, mesmo assim, quando a gente estuda a palavra e quando não é o Senhor que nos instruiu, nos chamou para aquilo, nada flui, a palavra não flui. Então é muito perigoso estar diante do Senhor e fazer a obra dele de qualquer jeito e sem ter instrução. Moisés, ele havia fugido do Egito após matar um homem, e nós vemos aqui em Êxodo 2, 14 e 15, quem o nomeou chefe e juiz para nós está pensando em me matar como matou o egípcio? Então Moisés, ele teve medo e disse: com certeza descobriram o que fiz. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Talvez ele pensasse: como eu posso voltar? Como que eu vou voltar para aquele lugar? Quando eu voltar, eles vão me matar. Como eu serei respeitado depois que eles sabem que eu sou um daqueles homens ali, um daqueles escravos? Como que eles vão me respeitar? O que Moisés ainda não entendia é que ele apenas era um instrumento para os planos de Deus. Aleluia. É isso que nós somos, é simplesmente isso, um instrumento nas mãos do Senhor. Eu falo, qual a diferença que Deus me usa para falar dele, não pode usar qualquer um? A diferença é o sim que a gente dá para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sim, é só isso. É só isso. Eu falar sim, Senhor, para ele. E Moisés, muitas vezes a gente acha que vai ser bom, vai ser confortável, eu vou gostar. Não. Moisés, você vê que ele não queria. Moisés ficou, se a gente for ver, ele ficou negociando com Deus. Ele estava negociando. Ele queria fazer o Senhor acreditar
que ele não era bom o suficiente para aquela missão. Olha só, quantas vezes a gente não faz isso dentro da nossa própria mente? Quando às vezes somos chamados para algo e o inimigo começa a colocar coisas na nossa cabeça. Não, como que eu vou fazer isso? Eu não sou capaz. Como? Tem muitas pessoas muito melhores. Meu Deus, como? E o inimigo ele começa a fazer ninho na sua mente para tirar você do foco e do propósito do Senhor, porque nunca será sobre a nossa competência, é sobre Ele. Então o que Moisés ele ainda não entendia é que ele estava sendo chamado para um grande plano do Senhor. Aleluia! E muitos hoje ficam parados porque acreditam que seus erros, a sua própria história, a sua vida os desqualificam. Ah, não, eu não sou capaz, eu não sei falar, eu não sei. Mas as habilidades, as qualificações, quem dá é o Senhor. Deus ele usa justamente quem ninguém imagina para provar que a obra é dele. Aleluia! Outro dia eu ouvi alguém falar: meu Deus, nunca que eu pensei que você seria pastora, nunca. Por quê? As pessoas olham você, não te conhecem, não sabem o que você passou, não sabem a história e não sabem que o Senhor te escolheu. Ninguém sabe da sua história a não ser você e Deus. A não ser você e Deus. As pessoas podem nos ver com o olhar deles e está tudo bem. Está tudo bem, porque o importante é como o Senhor nos vê. Isso que é o importante. Não podemos esquecer quem está conosco. A resposta final de Deus, ela é muito decisiva ali naquele momento. Aleluia! Deus, ele fala: muito obrigada, Luiz. Oh, maravilha de Deus, ó, tá na temperatura certa, obrigada. Aleluia. Então, nós não podemos esquecer quem está conosco. Em Êxodo 4:12, diz assim: agora, pois, vá, e eu estarei com a sua boca. Olha só, e lhe ensinarei o que você deve falar. Isso, o que isso aqui significa? Quando Deus ele te manda, ele te capacita. Então eu falo, não adianta a gente ficar no ministério que não fomos chamados. Não adianta eu querer cantar sem saber cantar. Não adianta eu querer pregar se isso não foi o que o Senhor me chamou. Cada um tem um chamado. E não é porque alguém não prega que não é importante no reino. Cada um é importante. Aleluia! E eu fico assim, cada vez que uma pessoa está num lugar que não é dela, ela está perdendo tempo. Por isso que eu falo, ore, peça a Deus qual é o seu chamado. Aleluia! Porque o Senhor chamou Moisés, ele nem sabia. Aleluia! Ele não sabia que ele seria um libertador para aquela nação, mas o Senhor o capacitou durante o caminho. Ele não ficou uma coisa só toda a vida. Imagina 10, 20 anos na mesma estrada. Imagina, a gente está ali, o povo aprisionado, nada acontecendo e você ali. Não, porque onde o Senhor está, tem que mudar, tem que haver mudança. Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Onde o Senhor está, tem novidade de vida. Louvado seja o nome do Tem Senhor! direção, tem posicionamento, tem mudança de atitude. Aleluia! Oh, aleluia! O que realmente nos paralisa não é o tamanho do desafio que o Senhor nos dá. Não! É esquecer de quem servimos, é esquecer de quem nos enviou, é esquecer que fomos chamados. E é por isso que muitas vezes deixamos o medo nos dominar.
vezes deixamos as incertezas nos dominar. E hoje, Deus ele nos pergunta o que tem nos parado. O que tem nos parado? O que tem parado, nos parado no tempo, nos impedido de avançar para um patamar maior em Cristo? Glória a Deus. Não para os outros, não para nós mesmos, porque aqui no mundo a gente olha status, quem cresce, quem tem coisas melhores são melhor. Não. O Senhor é diferente. Quanto mais mergulhamos nele, Aleluia. mais fortes estamos. O que tem nos parado? As vozes que dizem que não somos capazes, as vozes que vêm, eu não sou capaz. Meu Deus, como? Eu nem conheço a Bíblia toda assim. Meu Deus, eu nem sei falar direito, eu falo errado. Meu Deus, eu não consigo nem entender direito. Meu Deus, o que tem nos parado? O passado, o medo do passado, das pessoas julgar que não é capaz. Deus ele disse a Moisés, ele diz a cada um de nós: eu estarei contigo. Aleluia. Quando ele nos chama, Glória significa que ele está conosco. Como eu sempre falo, estar debaixo da vontade de Deus e debaixo da instrução de Deus, do nosso chamado, do chamado que ele nos confiou, não é prazeroso. Não é prazeroso. Não. Falar que muitas vezes a gente queria estar em certos lugares, não. Quando a gente olha a vida de Moisés, ali nesse momento, ele não queria fazer isso. Ele não queria. Tanto é que, como eu falei, ele estava negociando com o Senhor. Ele estava negociando com Deus para ele não fazer porque ele não queria. E muitas vezes nós não queremos fazer o que fomos chamados. Não queremos. Sempre assim. Sempre assim. Ele não nos dá o que às vezes almejamos, não, porque o Senhor é diferente. Ele quer que nós possamos aprender nele. Ele quer nos ensinar. Moisés ele foi ensinado ali em toda a trajetória. Irmãos, aquele povo passou anos e anos e anos ali naquele deserto. E as roupas, olha só, eles continuavam com as roupas, não se gastavam, os calçados, tinham comida, tinha tudo. O que eu entendo com isso? Quando Deus nos chama, ele nos dá financeiramente a probabilidade de continuar. Porque se ele nos chama, ele nos capacita e ele também ele dá meios financeiramente. Então ele cuida de todas essas áreas. Então precisamos entender e nos perguntar: Senhor, para que eu fui chamado? Porque a igreja às vezes tem mania de dar coisas para todo mundo fazer. Eu lembro que eu fui muitos anos de uma igreja que eu sempre disse sim para tudo. Eu sempre fiz tudo na igreja. Não para ter cargo, nada, porque eu amava, sempre amei o Senhor. E é assim que você começa a entender o seu chamado, quando você está trabalhando. Aqui diz que Moisés era pastor de ovelha, ele não estava esperando, ele estava trabalhando. E Deus ele nos escolhe quando estamos servindo a Ele. Aleluia! Porque não é sobre quem é maior no reino ou menor, é sobre servir. É sobre servir, sempre será sobre servir. O maior é quem serve mais. É sempre sobre servir. Você nunca vai ver alguém que Deus chamou que estava parado.
Sempre vai ter alguém que estava exercendo, fazendo, servindo na casa do Senhor, e ali você é encontrado. Ali o Senhor vai o quê? Te direciona. Ali o Senhor fala, olha, ele começa a te capacitar numa área. Começa a te capacitar numa área. Aleluia. Outro dia eu estava em casa orando, Senhor, qual é o chamado de fulano? Senhor, me fala. Senhor, me fala. E veio assim, ó. Eu estou orando, porque a própria pessoa não sabe. Tem pessoas que continuam em uma coisa e não é. E nessa igreja que eu fiquei anos e anos, o pastor, a pior desgraça para uma igreja são líderes ciumentos. Líderes que têm inveja do dom de cada um. É porque mata o dom das pessoas. Se nós vemos que aquela pessoa não tem aquele chamado, como que eu vou botar alguém para fazer isso? E aquele pastor, se ele soubesse que você tinha um chamado para cantar, ele botava você na mídia. E se você tivesse um chamado para mídia, ele botava você para cantar. Se você tinha um chamado para pregar, ele botava você para louvar. Nunca ele botava a pessoa no chamado dela. E eu falei, meu Deus, né? Todo mundo via isso, né? Todo mundo via isso. E o que acontece quando a pessoa não está na posição do chamado dela? Ela para. Ela não floresce. Ela fica estagnada. Nós percebemos quando alguém está em um lugar que não é o chamado dela, é quando ela para. Ela pode até fazer, mas ela não desenvolve. Irmãos, o Senhor, Ele desenvolve a gente quando estamos no lugar certo. Nós crescemos. Moisés, ele evoluiu. Nunca mais aqui na palavra volta a dizer que ele tinha dificuldade ao falar. Ele foi lembrado diferentemente. Aleluia. Moisés, ele dizia, eu não posso, mas ele se tornou libertador de Israel, porque ele aprendeu a depender de Deus, não de si mesmo, porque os planos de Deus, ele nunca será como pensamos, nunca. Se você dissesse há 10 anos que eu estaria aqui hoje, nunca acreditaria. E eu creio que se alguém falasse para Moisés há 10 anos atrás, ele falou, o quê? Eu vou libertar? Nunca. Porque a gente não consegue ver além dos nossos olhos. Nós somos limitados. Nós não conseguimos entender como o Senhor trabalha. Não conseguimos entender como que o Senhor nos chamou com tantas pessoas mais capazes, tantas pessoas melhores. E Ele chama, e Ele continua chamando. E nunca fará sentido para nós. Nunca fará. O chamado do Senhor não é sobre fazer sentido. Deus, Ele tem plano para cada um de nós. Ele tem algo específico para cada um de nós. Aleluia. E mais às vezes nossas próprias inseguranças impedem o nosso avançar. Deus o chamou, falou com Ele. E não porque Ele teve vontade. Não. Deus o escolheu. E a palavra diz que ele era um homem comum. Quando nós somos chamados por Deus, haverá forças do mal para nos parar. Porque há um propósito no mundo espiritual. Tanto no reino de Deus como no reino das trevas. Deus, Ele não nos levanta com o nosso próprio mérito. Nunca. Mas é interessante quando a gente se mergulha na palavra do Senhor. E quando vemos a trajetória de Moisés, o que ele era, de onde ele saiu e o que ele se tornou. Nós vemos em outras vezes que Moisés ainda era lembrado como alguém de fala difícil. A Bíblia mostra que em Êxodo 6:12 e 6:30, já durante as pragas do Egito, antes da libertação,
completa, diz assim, nós vemos ali Moisés repete o argumento que ele tinha dificuldade na fala, mesmo depois de já estar atuando como libertador. E diz assim, Êxodo 6:12, porém Moisés falou na presença do Senhor, dizendo, eis que eu sou incircunciso de lábios, como? Pois Faraó me ouvirá. Olha só o medo de Moisés, durante aquilo ali, as pragas que ele tinha que falar com o Faraó. E Êxodo 6:30 diz assim, porém Moisés disse na presença do Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois Faraó me ouvirá? Aqui Moisés ele usa a expressão incircunciso de lábios. Isso significa inapto para falar bem. Inapto para falar bem. E Atos 7:22, no Novo Testamento, Estevão falando sobre Moisés, curiosamente, olha só, Estevão ele diz que Moisés foi poderoso em palavras e obras. Aleluia. A gente só vê Moisés falando que ele era difícil na fala, mas ele foi conhecido como que poderoso em palavras e obras. Aleluia. E ele estava aqui se referindo à capacidade que Deus lhe deu, mesmo com a dificuldade lá inicial. E Atos 7:22 diz assim, assim Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Lembra? Ele estudou lá com os egípcios, ele foi educado. Aleluia. E era poderoso em palavras e obras. Como que eu quero servir e continuar igual? Como que eu não vou avançar? Como nós precisamos avançar? O reino ele precisa de pessoas capazes. Capazes. Porque Ele nos capacita quando Ele nos chama. Aleluia. E enquanto estamos servindo que Ele nos capacita. Ou seja, mesmo que Moisés ele tenha se sentido incapaz e repetido várias vezes que não sabia falar, Deus o capacitou. Glória a Deus. E depois ele foi reconhecido como alguém poderoso em palavras, porque a autoridade dele vinha do Senhor. Isso é para mostrar que quem ele era antes de ser enviado e quem ele se tornou quando estava cumprindo o seu chamado. Ele foi transformado pelo Senhor enquanto ele servia. Nós somos transformados enquanto servimos. É muito poderoso. Muitas pessoas falam, mas eu estou na casa do Senhor, eu faço isso e aquilo, ninguém vê. Deus vê. Enquanto estamos fazendo, nós somos transformados. Aleluia. Porque nunca será sobre os outros, é sobre nós obedecermos a Ele. Porque a missão é dele. Nós apenas estamos cumprindo a missão do Senhor aqui na terra, enquanto Jesus não voltar e resgatar a sua igreja. Aleluia, Senhor. Sempre será sobre quem nos enviou. Deus ele sempre irá enviar para o serviço quem está disposto. Disposto. Por isso que é importante a gente estar na casa do Senhor, fazer tudo. Porque é assim que a gente vai aprender para o que o Senhor nos chamou. Aleluia. É assim que o Senhor nos encontra. Deus me encontrou assim, servindo. Eu nunca pensei em pregar, porque eu sempre fui levita, eu amava louvar. Nunca, não porque eu achava lindo, eu sempre achei, mas nunca almejei. E nunca me achei capaz, nunca. Mas não é sobre mim, é sobre Ele. E Ele me escolheu enquanto eu estava servindo. Ele viu que eu estava disposta
É só isso que Ele quer. Que Aleluia. você esteja disposto a se render à missão dEle. Ele tem uma missão para cada um de nós. Aleluia. Talvez não seja libertar um povo igual Moisés, mas Ele tem, às vezes no nosso trabalho, Ele tem uma missão para cada um de nós. Glória a Deus. Enquanto estamos servindo, Ele está nos capacitando. Então temos que sempre abrir nosso entendimento. A nossa mente sempre tem que estar aberta para aprender mais dEle. Mesmo quando não conseguimos. Quantas vezes a nossa mente está travada? Senhor, abra a nossa mente. Eu falo o tempo todo, abra, Senhor, minha mente. Eu oro assim, abra, Senhor. Eu preciso aprender isso. Eu preciso estudar mais. E o cansaço vem, mas eu preciso. Eu preciso. Moisés, ele era o quê? Instruído. Moisés era instruído. Deus já tinha um plano para ele lá atrás. Por isso que ele estava ali estudando com os egípcios. Havia o plano do Senhor. Aleluia. E Deus, ele queria levar ele para longe, muito além da visão dele. Então precisamos estar disponíveis para o Senhor. Deus, ele chama quem está trabalhando. Moisés, ele se via incapaz, pesado de boca e marcado por erros do passado. Mas Deus, ele não escolheu por suas habilidades, e sim porque havia um propósito muito maior. Ele foi chamado enquanto trabalhava, cuidando de ovelhas. E mesmo com todas as limitações, medo de Faraó, Deus disse, eu estarei contigo. Gostaria que você se levantasse nessa noite. Assim também, hoje, nós precisamos nos perguntar o que tem nos parado. O que tem nos parado para não evoluir? Deus, ele não quer que fiquemos parados sem evoluir. Ah, porque eu já sei, tá bom que eu sei. Não. Irmãos, ser filhos de Deus é um aprendizado contínuo. Aleluia. Todos os dias a palavra do Senhor se renova. Como que eu posso ficar parado e não querer mais aprender dele? Ele quer nos ensinar. E eu oro que ele abra a nossa mente, ele abra o nosso entendimento, ele nos capacite para fazer a boa obra que ele nos chamou. Mas são poucos, como a gente olha para essas cadeiras, irmãos, terão pessoas de longe que estarão ouvindo essa palavra e que Deus vai estar falando no coração delas. Aleluia! Eu tenho certeza, porque Deus não deu essa palavra em vão. E a gente olha pessoas que estão estagnadas, não querem continuar aprendendo. Não, o reino de Deus, para servirmos no reino de Deus, é preciso estarmos diante dele em obediência, como uma criança, como Jesus falou, disposta. O que a criança faz? Ela aprende. Ensinável. Precisamos ser ensináveis. O dia que a gente parar de ser ensináveis, irmãos, é perigoso. A gente vai parar de aprender. Porque se eu vejo que alguém sabe mais do que eu, e eu ficar me exaltar e ficar com ciúme, eu paro de aprender. Se alguém é mais capaz do que eu preciso aprender com aquela pessoa. Porque eu falo, cada um tem algo para nos ensinar. Eu não sei o que você sabe, talvez você não sabe o que eu sei. Todo mundo tem algo para ensinar. Então precisamos sermos pessoas ensináveis no reino de Deus, aprendermos uns com os outros, nos instruir na palavra. Aleluia! Que o Senhor abra a nossa mente. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós oramos, Pai. Nós oramos, Senhor, por cada um aqui nessa noite.
Senhor, que todo medo, limitação e peso, Senhor, do passado sejam colocados, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que toda falta de capacitação, Pai, seja colocado por terra em nome de Jesus, Pai. Que cada um compreenda que não é sobre a força humana, não é sobre nossas habilidades, mas é sobre a Tua presença, é sobre o Teu chamado. Capacita, Pai. Capacita-nos, Senhor. Abra, Senhor, nossa visão espiritual, abra nossa mente, Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Fortalece, guia, Senhor, os Teus filhos para que avancem, Pai, no propósito que o Senhor preparou para cada um. Não nos deixa, Senhor, andar em círculos sem propósito. Que cada um, Senhor, entenda o seu chamado, Pai. Senhor, que cada um nessa noite possa entender que eles foram chamados, Senhor. Senhor, para um grande propósito, Pai, no Teu reino, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, dar clareza, visão, e que o Senhor venha mostrar, que se revele a cada um, Pai, que ouvir essa mensagem, que eles possam, Senhor, ser transformados e entender o chamado deles, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus.